Seja bem-vindo a este canal, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. A minha ideia aqui é trazer informações organizadas a respeito do novo paradigma da nosologia psiquiátrica, o novo diagnóstico psiquiátrico. E esse vídeo ele é um vídeo de definição sobre um tema obviamente importante, que é a personalidade. Eu vou trazer aqui uma lista, uma série de definições para que a gente possa trabalhar juntos e eu explicar para vocês como é que a gente entende hoje uma personalidade. A gente descreve a personalidade, mas é fundamental que a gente explique como é que a personalidade funciona. A gente precisa dos mecanismos, a gente precisa entender como é que a personalidade se dá no contexto em que o indivíduo está inserido e não somente a gente descrever tal qual a gente descreve uma pintura, tal qual a gente descreve uma paisagem. A gente tem que entender como é que aquela pintura veio a ser daquela forma e o que vai acontecer com aquela paisagem ao longo do tempo. Já vou dizer aqui para você não deixar de se inscrever no canal, você não deixar de deixar seu comentário, opinião, crítica, sugestão de temas e também não deixar de acompanhar o podcast Papo de Psiquiatra aqui e no Spotify e o podcast Muito Além da Psiquiatria, onde eu falo sobre o tema aqui deste podcast lá no Spotify. Eu vou começar por um jeito um pouco diferente. Ao invés de falar de personalidade, eu vou falar sobre a definição de transtorno de personalidade do DSM. O que o DSM-5, na sua versão revisada de 2022, saiu ano passado, fala pra gente? Que transtorno de personalidade é um padrão duradouro, ou seja, não é um padrão temporário, é um padrão duradouro, persistente de experiência interna e comportamento. Então, experiência interna aqui que o indivíduo, que a gente analisa, que acontece dentro do funcionamento psíquico de um indivíduo, da relação que ele tem com o mundo, que te desvia de maneira marcada, não é uma diferença pequena, das expectativas daquele contexto que o indivíduo está. Aqui o DSM fala de cultura, mas a gente sabe que isso se aplica a outros aspectos, né? Assim, não somente cultura, mas época, tem algumas outras características aqui. E que esse padrão ele se manifesta em duas de 4 áreas, não é uma só, no mínimo 2, que envolve cognição, que ele escreve não cognição, claro que é através do que puramente a terapia cognitiva entende, tampouco do que a neuropsicologia entende por cognição, mas uma maneira bastante abrangente aqui essa definição, né? Uma maneira de ver a si mesmo, de interpretar o próprio eu, que é a palavra self, a palavra fundamental para a personalidade, o outro e os eventos, assim como as experiências emocionais em geral, a gente chama de afetividade, que seria a intensidade, a variação que ela tem, com o lábio com que velocidade, por qual gatilho que varia essa emoção, e quão apropriado é a experiência emocional. A gente sabe que as emoções têm função, a gente sabe que as emoções, cada uma delas, surge tipicamente de acordo com um gatilho, com uma função específica, né? Por exemplo, perda gera tristeza, sensação de injustiça, tipicamente gera raiva. Quer dizer, uma forma apropriada de surgimento dessas emoções, mesmo das emoções difíceis, mesmo das emoções sofridas, faz parte ali do que a gente vai descrever de uma personalidade normal, e desvios disso, variações muito importantes, sistemáticas, vão constituir uma apresentação de afetividade patológica. Funcionamento interpessoal, né? É fundamental como é que as pessoas lidam com o outro, como é que as pessoas entram em comunhão, em acordo com o outro. Também é importante como as pessoas discordam dos outros, como é que as pessoas entram em conflito com os outros, como é que as pessoas se diferenciam do outro. O funcionamento interpessoal, em grande medida, pode ser dividido entre 2 eixos, eixo de comunhão e eixo de agência, mas esse é tema para uns outros 20 vídeos. E controle de impulsos, como é que a pessoa promove autorregulação, como é que a pessoa procrastina a obtenção de prazer em prol de um bem maior, de uma intenção maior, de um motivo maior daquela personalidade, como é que a pessoa planeja o próprio funcionamento, como é que a pessoa age diante de estresse, né? Então aqui estão essas 4 áreas de funcionamento. E tem outras características, sempre tem critério A e critérios que vão, né, por letras, isso acontece com todas as classificações. É um padrão duradouro e inflexível que é pervasivo, pervasivo quer dizer que não é em uma área da vida, não é no trabalho, não é só na relação do casamento, é abrangente, né? E esse padrão ele gera sofrimento, que coloca como distress, né?
E esse sofrimento também social, ocupacional, em áreas importantes do funcionamento. Esse padrão ele é estável, de longa duração, por definição, personalidade não é algo que aconteceu ontem, é algo que aconteceu ao longo de muito tempo, não coloca aqui um prazo, né? A gente pode até precisar isso para uma operacionalização muito específica, mas a verdade é que a gente na prática avalia as coisas como persistentes, sem que a gente precise de um prazo tão específico assim, né? Tipicamente a gente rastreia a personalidade de alguém ali da adolescência, início da vida adulta, ainda que uma apresentação mais patológica, mais mal adaptativa, possa sim surgir na vida adulta. Mas a gente consegue, na hora que a gente analisa a personalidade, rastrear aquela personalidade desde o desenvolvimento da pessoa. E esse outro padrão, ele não é associado a um transtorno mental. Um exemplo importante aqui é transtorno bipolar, quando os pacientes estão em hipomania ou mania, eles podem se apresentar com mudanças do jeito deles de se relacionar consigo ou com o outro, que alguém pode dizer, a princípio, que se trata de uma mudança de personalidade, mas na verdade é um episódio de humor. E o outro fator é que não se deve ao efeito de uma substância e tampouco de um evento clínico, como, por exemplo, um trauma de crânio, que a gente sabe que pode mudar a personalidade das pessoas. Essa é a definição do DSM para transtorno de personalidade. E eu vou mostrar agora como é que é a definição de personalidade para você perceber que uma coisa tem a ver com a outra. Veja, é importante que a gente descreva isso, é importante que seja dito. A personalidade adaptativa tem uma relação com a personalidade mal adaptativa. Isso nem sempre foi óbvio, isso foi uma pergunta a ser respondida pela ciência da personalidade. Sim, tem a ver. Existe um contínuo entre uma personalidade mal adaptativa e uma personalidade adaptativa e vice-versa. Allport é um dos principais teóricos da personalidade, uma pessoa que foi muito importante para organizar o que a gente entende de outra personalidade, e, portanto, é muito fundamental trazer as definições dele, que você pode encontrar aqui, né? Aqui, organização dinâmica, ou seja, ele não está colocando que uma organização plenamente estável, isso é uma questão fundamental. Por algum tempo alguém entendeu que personalidade era uma coisa que não muda, que não pode ser modificada, ele coloca claramente aqui que tem variações dentro do indivíduo daqueles sistemas psicofísicos que determinam o seu ajuste único ao ambiente. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que personalidade é uma maneira de ajustar o indivíduo ao ambiente. Isso faz todo sentido pelo funcionamento do sistema nervoso central, que é um órgão de interface com o meio, assim como é um órgão de interface com nós mesmos, característica humana, né, que nós humanos temos, e que, quando ele fala entre sistemas psicofísicos, algo que pode parecer meio vago, mas isso aqui está dizendo, olha, não faz muito sentido que a personalidade seja algo que é da integração do indivíduo no meio e que isso não tenha uma relação grande com o funcionamento do órgão de onde vem a personalidade, no caso, o sistema nervoso central. Então, deve ter alguma coisa, e claro que talvez isso não pudesse ser plenamente identificado na época, tem que ter alguma coisa ali no sistema nervoso central que tem a ver com a personalidade, né? E isso é uma coisa que hoje a gente sabe que, claro, é verdade. Uma estrutura neuropsíquica que é capaz de tornar muitos estímulos funcionalmente equivalentes e iniciar e guiar formas equivalentes, significativamente consistentes e gerar um comportamento adaptativo expressivo. O que está querendo dizer aqui? Tem estímulos que aparentemente podem ser um pouco diferentes, mas que têm uma função semelhante, que tem uma característica, eles podem ser agrupados. Então, como eu falei anteriormente, perdas geram tristeza, perdas diferentes podem gerar tristeza, mas que tem a função de, para aquele indivíduo ser uma perda, e vai evocar naquele indivíduo a emoção tristeza. Por outro lado, algo que para uma pessoa é uma perda, para outra pessoa não é uma perda. Então é um ajuste, isso vai gerar um ajuste individual, pessoal, personalizado, e que vai evocar naquele indivíduo um comportamento adaptativo expressivo. Por exemplo, tristeza traz para as pessoas uma tendência a se recolher, uma tendência a se reorganizar, né? Então, idealmente isso é adaptativo, isso pode não ser adaptativo, isso pode ser mal adaptativo, e aí isso constituiria aqui um transtorno mental, né? No que a gente sabe, outro, ainda que o Allport não tenha colocado isso dessa forma. E ele coloca aí uma unidade da personalidade como traço. O traço da personalidade como uma ideia
homogênea, um construto homogêneo. Uma unidade que seria um sumário de atos, valores, gostos, interesses frequentes. Então, por exemplo, seguindo aqui no exemplo de tristeza desencadeada por perda, uma pessoa que tem uma tendência maior a apresentar tristeza por perdas menores, uma tristeza mais intensa, uma tristeza mais duradoura, que demora a voltar para a linha de base, e uma pessoa que sofre muito com isso e que, ao longo do tempo, infelizmente, diante do acúmulo de perdas, teve essa tristeza como uma emoção muito prevalente na vida dessa pessoa. Na medida em que essa pessoa reage a todos esses eventos de maneira mal adaptativa, isso pode constituir posteriormente um grupo de sintomas que alguém vai olhar e falar, essa pessoa tem uma depressão. Então a gente consegue, através da descrição de um traço, seguida pela explicação de um traço, entender como que uma característica de personalidade, uma tendência inata a experimentar mais tristeza, pode, na medida que essa pessoa age de maneira mal adaptativa, reage a essa tristeza de uma forma mal adaptativa, constituir um transtorno mental. Então, já temos aqui uma definição importante. Falei transtorno de personalidade, estou falando de personalidade normal, mas como é que ela pode se tornar mal adaptativa? Esse outro psiquiatra, Sullivan, foi uma pessoa muito importante para a organização da teoria interpessoal e traz definições muito importantes para nós, para entendermos personalidade. E ele coloca aqui que a personalidade ela é um produto de drives biológicos, ele quer dizer isso, ele está falando de características inatas, de características constitucionais, a gente sabe em grande medida genéticas, que interagem com experiências interpessoais. A gente pode, ele coloca aqui experiências interpessoais, naturalmente alguém pode dizer que não são todas as experiências humanas que são interpessoais, mas todas as experiências humanas elas são contextualizadas de maneira interpessoal. Mesmo que aconteça uma catástrofe climática na sua vida, isso tem tudo a ver com aspectos interpessoais. Os danos vão ser interpessoais, o suporte social que você recebe ou que você não recebe, ele tem natureza interpessoal. Então ele tem um foco interpessoal fundamental. É no espaço interpessoal que os seres humanos se desenvolvem e, portanto, é no espaço interpessoal onde os problemas de saúde mental vão acontecer. E o Sullivan já traz isso aqui de maneira muito contundente. Personalidade é a interação entre características biológicas e características do ambiente interpessoal. No fundo aqui isso é importante porque, em grande medida, muito da teoria de personalidade de um lado frisava aspectos biológicos inatos e, por outro lado, outras linhas da psicologia frisavam a importância do ambiente. A gente sabe muito bem que o que importa aqui são as duas coisas e, mais importante ainda, é a interação entre esses dois fatores. Características biológicas inatas e interações com o ambiente. O Sullivan já falava disso. Ou seja, personalidade é um padrão duradouro. Ele fala relativamente duradouro. Ele já coloca que pode mudar, portanto, de situações interpessoais recorrentes que caracterizam a vida humana e a gente vê isso. Os nossos pacientes, quando eles trazem problemas para a gente, eles trazem situações interpessoais recorrentes que têm denominador comum. O paciente pode achar que são situações diferentes, mas na hora que a gente olha, tem um denominador comum, interpessoal, e como eu falei anteriormente, pode ser dividido entre necessidades de comunhão com os outros, necessidade de agência em relação a si próprio, aos outros e ao mundo. Agora, para alguém mais recente, da Jung, que fala que personalidade é um agrupamento, uma série de construtos que identificam as variáveis em que as pessoas diferem umas das outras. A variabilidade humana, portanto, ela pode ser definida através da personalidade. E esses construtos, como eu descrevi, a unidade de análise que a gente fala são os traços que têm que ser homogêneos. O fato de ser homogêneo é uma grande vantagem desse modelo de personalidade dimensional em relação ao modelo categorial, que trata de conjuntos de traços, de sintomas, de manifestações misturados entre si e, portanto, muito heterogêneos. Ou seja, são organizações e processos mentais específicos que constroem padrões de comportamento e experiência. O Sullivan foca no interpessoal e de Jung já fala entre uma instância interna, interpessoal, e uma instância externa, interpessoal. E para ele, esses elementos formam um sistema cibernético. O que quer dizer essa palavra meio tecnológica demais? Quer dizer um mecanismo, a sequência de eventos que permite a expressão dessas características no mundo, predominantemente na situação interpessoal, que, quando funciona bem,
permite ao organismo cumprir as suas necessidades através da percepção de um objetivo, da seleção de uma ação, da ação, seguido pela avaliação do desfecho dessa ação e comparação, da revisão desse objetivo. Essa sequência que a gente entende que o indivíduo precisa seguir, dele perceber que ele tem um objetivo que ele não cumpriu ainda, dele selecionar as ações que são as melhores, dele implementar as ações, dele avaliar os desfechos, são todas as sequências que todo ser humano faz infinitas vezes, em maior ou menor instância, em estratégias que são mais abrangentes, projetos mais a longo prazo, a curto prazo, ou seja, a organização desses objetivos para o cumprimento de motivos, para a obtenção daquilo que o indivíduo quer. A nossa personalidade se organiza nesses motivos. E, novamente, esses motivos podem ser organizados em comunhão, motivos de comunhão e motivos de agência. E cada uma dessas grandes áreas tem inúmeros desses objetivos que funcionam como organizado aqui pelo De Young. Em resumo, para a gente sintetizar, como McAdams e Pauwels fazem aqui nessa descrição, como uma variação individual única, que é baseada num design evolutivo. Como eu falei, a gente precisa organizar os nossos conceitos à luz de outros paradigmas fundamentais para a ciência, que no caso é a evolução, para que tenha uma relação aqui com a natureza humana, quer dizer, a gente está falando da variação de um indivíduo em relação também aos outros seres humanos, e que se expressa em padrões que se desenvolvem traços disposicionais, né, que indivíduos têm uma constituição característica, isso de característica bastante inata, com uma grande carga biológica, genética. As adaptações características, que ele descreve como a expressão desses traços no ambiente, isso tem muito a ver com características mais circunstanciais, contextuais, quer dizer, uma pessoa conscienciosa que vive numa era onde se estuda, onde as pessoas estudam mais, ela vai expressar essa conscienciosidade através do estudo e através de maneiras específicas de estudo que ela aprendeu. E narrativas em que o indivíduo define a si mesmo de uma maneira bastante complexa, né? E que é muito interessante alinhar isso naqueles motivos que eu falei de agência e de comunhão, né? Que as pessoas têm uma necessidade de estar próximos e colaborar com os outros, de viver em comunidade, e os indivíduos têm simultaneamente necessidades de serem independentes e terem agência e controle sobre a própria vida e sobre o mundo. Essa interação dessas duas necessidades acabam constituindo temas relevantes reiteradamente ao longo da vida de uma pessoa. E nisso a gente constrói narrativas pessoais. Todo mundo tem uma história de vida e a gente pode, cada um de nós, olhar para nós mesmos e percebemos quais são as narrativas, como se a gente estivesse observando nós mesmos, como se a gente fosse um personagem em uma história. E claro, isso tem um contexto social, de época e cultural. Personalidade não é algo insulada, isolada disso tudo, mas ela se dá no contexto em que ela é inserida. Obrigado pela sua atenção e audiência aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho aí para você poder receber as notificações. Tem vídeo toda quinta-feira. E deixe seu comentário, sugestão, dúvida, crítica, dica de tema que você quer ouvir e assim por diante. Vá lá no Spotify, ouça Muito Além da Psiquiatria. Veja aqui também, ou aqui no YouTube ou no Spotify, o Papo de Psiquiatra. E até a próxima.